Pessoal, na nossa aula do dia de hoje, Atualidades em Foco para você, nós vamos falar um pouquinho aí a respeito da PEC 241, né? Essa proposta de emenda constitucional que agora se encontra no Senado Federal para votação por parte dos senadores e que é desconhecida da maioria da população brasileira, que vem sendo vendida para boa parte da população como uma necessidade por parte do governo, mas a gente vai discutir aqui alguns pontos positivos e outros aí, no meu entendimento, extremamente negativos a respeito dessa PEC, ok? Então vamos lá, vamos tentar entender essa questão. Primeiro, é preciso que fique claro, né, que essa PEC ela é uma resposta a uma condição econômico-financeira extremamente ruim, né, que nós nos encontramos no momento atual. Desde o ano de 2010, né, a partir, na verdade, de 2011, nós temos acompanhado aí um processo de degeneração dos indicadores macroeconômicos brasileiros. Nós observamos lá, né, uma queda contínua da atividade econômica, lembrando que no ano passado o Brasil, né, teve uma queda do PIB de mais de 3%, que deverá ser repetida nesse ano com mais uma queda de aproximadamente aí 3,66% do PIB, o que coloca o Brasil oficialmente numa recessão. A recessão, tecnicamente falando, é quando eu tenho a queda por 2 trimestres consecutivos do tamanho do PIB, né? Como o Brasil vem do ano de 2014 com um crescimento econômico de 0,1%, no ano passado, em 2015, uma queda da atividade econômica de 3,8%, e esse ano, uma possível queda de 3,66%, oficialmente o Brasil está em recessão. Só que essa recessão, né, o que a maioria dos brasileiros não sabe, é a maior recessão já vivida pelo Brasil desde a década de 1930, como consequência, né, da crise do café e do crash, da quebra da Bolsa de Nova York de 1929. De lá para cá, o Brasil nunca teve uma queda de atividade econômica por 2 anos consecutivos e nunca teve uma recessão tão profunda quanto essa. Então, o primeiro indicador é a queda da atividade econômica. Com a queda da atividade econômica, disparou o desemprego. O desemprego, que estava aí na casa de 6,2%, 6,5%, hoje já está próximo de 12% da população economicamente ativa. Ou seja, a taxa de desemprego no Brasil praticamente dobrou ao longo dos 2 últimos anos. Somados a isso, embora no cenário atual em queda, nós tivemos um aumento significativo da inflação, né? A gente vai observar a partir de 2011 até o ano passado, né, que foi o ápice, com uma inflação de mais de 10% ao ano, uma subida ou uma trajetória ascensional de subida da inflação no Brasil. Esse ano, a inflação brasileira deve cair, ela deve ser significativamente menor do que no ano passado. Ano passado, uma inflação de mais de 10%, a expectativa hoje dos agentes econômicos é de nós fecharmos uma inflação do ano com mais ou menos 6,8% a 7,1%, que ainda é uma inflação alta, mas numa clara trajetória de queda. O que, na verdade, o governo e boa parte dos analistas, de maneira muito pouco sincera, não diz para a população, é que a queda da inflação é resultado da queda da atividade econômica, é resultado do aumento do desemprego, é o resultado do empobrecimento da população, que obviamente desempregada, sem renda, né, sem perspectiva para o futuro, deu uma freada absurda no seu consumo. E aí é óbvio, né? Se eu tenho uma queda pronunciada da demanda agregada, que é a demanda, a procura por todos os bens e serviços da economia, óbvio que no curto prazo a oferta acaba ficando maior que a demanda, provocando queda do nível de preços.
embora a queda no nível de preços, né, obviamente ela é algo benéfico, porque traz um cenário de menor inflação para os próximos anos, é preciso perceber que ela só acontece porque a economia brasileira chafurdou, né, na lama de baixo crescimento econômico, aliás, crescimento negativo. Analisando, então, num contexto macroeconômico maior, essa queda da inflação não é nada mais, nada menos do que a derrocada da economia brasileira e, portanto, não tem nada que se comemorar. A outra questão é que o Brasil vivia, até bem pouco tempo atrás, um profundo desequilíbrio na balança comercial brasileira. Na realidade, na balança de pagamentos como um todo, que mensura, que registra todas as transações do país com o resto do mundo. E por que isso acontecia, né? Basicamente, porque durante o governo Dilma, nós tivemos uma forte apreciação cambial. Você se recorda que a gente chegou em determinados momentos a ter R$ 1,70 para cada dólar. Quando nós temos uma apreciação cambial como essa, óbvio que isso facilita a importação de bens, porque agora, dando apenas R$ 1,70, eu compro $1 de mercadoria no resto do mundo. Isso facilita as viagens internacionais, porque os brasileiros que têm dinheiro vão dar uma quantidade menor de reais para comprar a mesma quantidade de dólar para poder viajar. O problema é que nós tivemos, então, um forte aumento das importações e do gasto de brasileiros no exterior, com um prejuízo claro às exportações brasileiras. Porque se agora R$ 1,70 comprava $1, o inverso também é verdadeiro. Com $1, o estrangeiro só comprava R$ 1,70 de mercadoria no Brasil. Resultado, o Brasil exportou menos do que poderia, os produtos brasileiros perderam competitividade em dólar, e isso teve um impacto severo, né, na entrada de dólares no nosso país, e obviamente que lembrando que as exportações fazem parte da composição do produto interno bruto. Se o Brasil exporta menos e muitas vezes, dado a crise econômica mundial, por um valor menor do que exportávamos antes, significa dizer menor geração de crescimento do PIB, menos emprego, menos renda e menos arrecadação de impostos por parte do governo brasileiro. Então, é preciso que a gente se lembre, nós estamos vislumbrando, né, até agora uma queda da atividade econômica, um desequilíbrio no balanço de pagamentos do Brasil, uma elevação significativa da taxa de desemprego e tínhamos também, né, um aumento significativo até o ano passado da inflação. E a pergunta que os meus alunos fazem é o seguinte: professor, por que eu tinha inflação se havia uma tendência clara de queda, né, da atividade econômica? Porque quando a atividade econômica cai, significa provavelmente que a demanda agregada está em queda. Se a demanda é menor do que a oferta, por que os preços continuavam subindo até o ano passado? Meus alunos, é importante você lembrar que a inflação que a maioria das pessoas conhece é o que nós chamamos em economia de inflação de demanda, que é quando eu tenho uma demanda maior que a oferta. Se a demanda for maior do que a oferta, o preço sobe. Mas, na verdade, essa inflação é apenas uma em 3 tipos. Nós temos uma segunda inflação, que nós chamamos de inflação de custos. A inflação de custo é quando um custo básico da economia é majorado. E aí, o que aconteceu? O governo, né, vinha segurando o preço dos combustíveis e vinha segurando o preço da energia elétrica. O Brasil deu um azar que nos últimos anos o índice pluviométrico foi menor do que a média da década. Como o sistema brasileiro de geração de energia é basicamente de matriz hidráulica, o volume de água acumulado nos reservatórios estava baixo. Resultado, a produção hidroelétrica de energia foi menor. Para não faltar energia, o governo, então, acionou as termoelétricas, que funcionam basicamente com a queima de carvão mineral, de gás natural e de petróleo.
O problema é que o custo de geração dessa energia é 9 vezes maior do que uma hidrelétrica. O governo, temendo a inflação, conteve o reajuste de preço da energia, e isso criou um rombo de aproximadamente 15 bilhões de reais nas distribuidoras, porque as distribuidoras estavam vendendo uma energia para o consumidor final por um valor menor do que estava pagando na aquisição dessa energia junto às termoelétricas. O governo equacionou esse problema num primeiro momento, tirando do próprio governo e criando um fundo para pagar essa diferença. E a proposta do governo era de que nos próximos anos, de maneira paulatina e concatenada, o governo fosse promovendo o reajuste, pouco a pouco dessa energia, de maneira que as empresas, então, pudessem, aumentando a sua receita, pagar os 15 bilhões que o governo pagou num primeiro momento. Bom, o problema é que em 2015, como o resultado econômico do governo estava muito ruim, a presidente Dilma Rousseff chamou o ministro Joaquim Levy, que é um neoliberal, para ser o ministro da Fazenda. E o ministro Joaquim Levy adotou um princípio que parece caricatural, mas não é, que remete lá a Nicolau Maquiavel, no livro Príncipe, onde ele dizia lá as maldades de uma única vez, as benesses aos poucos. E aí ele resolveu descontingenciar o preço da energia elétrica, porque daí a energia elétrica teria um forte impacto na inflação de 2015, mas tenderia a não impactar mais a inflação dos anos posteriores. O resultado é que em 2015 a energia elétrica subiu 56% na média. Com isso, houve um encarecimento do custo de produção e as empresas, ao menos parcialmente, começaram a repassar esse aumento de preço para os seus produtos, criando então uma inflação de custos. Por um outro lado, a Petrobras vivia um problema. Como nós não temos capacidade de refino total do óleo extraído no Brasil, que é um óleo pesado, o Brasil exporta óleo cru e importa derivado. Óbvio que o derivado é mais caro do que a exportação do óleo cru, e essa diferença é de 25 bilhões de dólares ao ano. O governo havia segurado o preço dos combustíveis para não impactar a inflação. Mas aí o resultado econômico da Petrobras, ainda mais envolvida com um escândalo de corrupção na empresa, desabou. O ministro Joaquim Levy descontingencia o preço dos combustíveis em 2015. Resultado, os combustíveis subiram em média 24%, causando mais inflação de custos. Então observe que, embora a trajetória da economia esteja em queda, se eu tenho o aumento do custo dos combustíveis e da energia, isso impacta a inflação. Portanto, a inflação não é só uma inflação de demanda, ela é também uma inflação de custos. E nós temos um outro problema no nosso país, que é a chamada inflação inercial, que é a memória da inflação passada, de alguma forma, contaminando os indicadores da inflação futura. Como assim, professor? Em 2016, sabendo que a inflação de 2015 foi alta e que corrompeu a capacidade de compra da classe trabalhadora, que aumentou o custo de produção das empresas, que aumentou o custo dos aluguéis, as empresas, no ano de 2016, os trabalhadores, os donos de imóveis, querem, no mínimo, repor a inflação do ano anterior. Ora, como a inflação foi superior a 10%, eu quero um aumento dos meus preços relativos, salários, aluguéis e preços, pelo menos em 10%. O problema é que quando eu aumento o preço em 2016 pela inflação de 2015, a inflação de 2015 contamina o indicador de inflação de 2016. E aí a bola de neve é jogada lá para frente. Diante desse cenário, então, dantesco, nós ainda temos um problema do escândalo ético-moral de corrupção na Petrobras, envolvendo PMDB, PP e o Partido dos Trabalhadores. O resultado, então, pessoal, é o impedimento da presidente Dilma Rousseff. Michel Temer, então, assume a presidência da República. Diga-se de passagem,
né, sem legitimidade eleitoral, né, porque a população, repito, não vota em vice, a população sempre vota no cabeça de chapa no Brasil, mas sem legitimidade popular, Michel Temer resolve, então, dar uma guinada, né, para a centro-direita na política econômica brasileira. E aí, ele propõe a PEC 241. Né? Essa PEC a gente precisa, então, explicar agora. Primeiro, é importante que fique claro para você que, de maneira geral, o gasto do governo ele é dividido em duas partes. Primeiro, o que nós chamamos de gasto primário. O gasto primário, ele envolve o quê? Ele envolve o gasto de previdência, de saúde, educação, segurança pública, soberania nacional, saneamento básico, habitação, enfim, aquilo que tem uma relação direta, né, com a qualidade de vida da população. E existe um outro gasto, que é o chamado gasto financeiro, que é o gasto com pagamento da dívida, dos juros dessa dívida e das debêntures do governo. Ok, a PEC entende que o déficit público no Brasil hoje é explosivo. Ele hoje estaria em torno aí de um déficit, um endividamento, em torno entre 60% a 70% do PIB. O déficit, esse ano projetado pelo governo, é de 170 bilhões de reais. E se nada for feito, segundo o governo, esse déficit poderia alcançar mais de 200 bilhões a partir do próximo ano. E aí, utilizando um conceito, no meu entendimento, extremamente simplista na sua explicação para a população, o governo tem dito o seguinte: quando uma família gasta mais do que ela recebe, ela precisa cortar gasto. E é isso que o governo propõe fazer. Primeiro, já há um problema grave aqui na maneira como isso é dito. Quando eu tenho, pessoal, né, um déficit, significa dizer que eu tenho um gasto que é maior do que a receita. Mas observe que nós podemos analisar esse déficit por pelo menos 3 lógicas diferentes. Eu posso, como o governo está fazendo, olhar pela ótica do gasto. Então eu tenho um rombo de 170 bilhões porque o gasto está elevado. Então eu preciso reduzir esse gasto. A segunda possibilidade, como eu e você sempre fazemos, é que, na verdade, às vezes não é o gasto que está elevado, é a renda que caiu. Né? Essa é uma segunda lógica. E a terceira lógica, para equacionar um déficit, é que eu tenho que reduzir o gasto e aumentar a minha renda. Fazendo os dois, a tendência do déficit, do endividamento, é cair. Bom, o governo, então, primeiro, ele não diz isso para a população. Ele não diz, por exemplo, de maneira clara, que um dos graves problemas do déficit público no momento atual não se dá pela elevação irresponsável do gasto público. Não é isso que está acontecendo. O que aconteceu é que o déficit se elevou, não é porque o gasto subiu descontroladamente, é porque a receita do governo caiu abruptamente. Ora, se eu mantenho o gasto e a receita tributária do governo, que é a principal fonte de receita do governo, desaba, o problema não está exatamente e unicamente no gasto, ele está na receita. E a pergunta é, por que a receita tributária brasileira está caindo? Porque a atividade econômica desabou. Se eu gero menos emprego, menos renda, menos produção, né, automaticamente, né, tanto as famílias quanto as firmas acabam arrecadando uma quantidade menor de tributos para o governo, e se eu tenho o gasto mantido constante, mas a receita do governo cai, óbvio que o déficit aumenta. Então, o que o governo não está sendo claro é que uma parte significativa do problema não está no gasto público, está na queda na receita. E como é que eu reverto a queda na receita, professor? Criando mais impostos? Não. Aumentando a alíquota de impostos? Também não, embora essas possam ser alternativas.
Mas a grande solução é a retomada do crescimento econômico. Então, o primeiro problema, no meu entendimento, dessa PEC, é que, primeiro, o governo não é sincero diante da população ao dizer que parte do déficit se dá pela queda de receita advinda da queda da atividade econômica. Isso é um problema grave, porque ele está tratando a questão apenas sob o ponto de vista do gasto e não da receita. No meu entendimento, o Brasil deveria estar elaborando agora projetos estruturais de retomada do crescimento econômico, que implicaria, por exemplo, investimentos fortes na área de infraestrutura básica e produtiva, que geraria emprego, renda, tributos e que mudaria a capacidade produtiva do país e que poderia aumentar a produtividade e reduzir o custo do Brasil. Nós deveríamos estar investindo em portos, aeroportos, estradas, armazéns, centrais elétricas, ferrovias, mudando o perfil de transporte no Brasil, saneamento básico, habitação, porque isso poderia mudar a estrutura produtiva do nosso país, gerando emprego, renda e arrecadação de tributos para o governo. Então, sobre a ótica da receita, a primeira alternativa é a retomada do crescimento. E observe que o governo Temer não dá ênfase, ou pelo menos não dá a ênfase adequada, a essa questão. A segunda questão, sob o ponto de vista da receita, diz lá você rever de maneira clara o sistema tributário brasileiro. Por exemplo, embora seja uma tecla batida várias vezes, ela não é discutida em profundidade. A Constituição prevê, por exemplo, a instituição de um tributo sobre grande fortuna, que o parlamento brasileiro, boa parte lá afortunada, não quer discutir essa questão. E não interessa a elite brasileira discutir essa questão. Segundo especialistas, só a arrecadação sobre grande fortuna poderia significar 100 bilhões de arrecadação para o Brasil ao ano. Então eu tenho um déficit de 170 que poderia ter lá 100 bilhões equacionados sobre a cobrança do tributo de grande fortuna. E isso, de novo, o governo Temer não cita. O governo Temer não cita, por exemplo, os graves problemas de sonegação da estrutura tributária brasileira. Essa sonegação, da qual, por exemplo, associações de analistas fiscais, de funcionários da Receita Federal do Brasil, vem há muito tempo batendo na tecla que o Brasil deveria melhorar o seu sistema de arrecadação, porque a sonegação fiscal no Brasil é muito alta e normalmente não é exercida pela pequena e média empresa ou microempresário. Essa grande sonegação é exercida pelos grandes grupos econômicos que contratam grandes escritórios de advocacia e de contabilidade para encontrar mecanismos na lei, para se furtar legalmente e ilegalmente do pagamento de tributo. Outra questão que não é discutida é o critério da progressividade tributária. O Brasil tem poucos tributos progressivos, dentre eles o imposto de renda, por exemplo. Mas nós poderíamos colocar alíquotas marginais do imposto de renda para a população mais abastada, que compõe 1% da população brasileira, que teria um impacto significativo na receita. O Brasil tem uma carga tributária muito alta, mas essa carga tributária tem um forte caráter regressivo, o que significa dizer que os estratos de renda, de patrimônio e de consumo mais elevados pagam proporcionalmente à sua renda menos tributos do que a população mais pobre, de micro e pequenos empresários no nosso país. Então, mudar a tributação brasileira para um caráter mais progressivo, onde à medida que aumenta a renda, o patrimônio e o consumo, o tributo é cada vez maior, isso também não é discutido pelo governo Temer. A pergunta para mim é por quê? Então observe que nós temos muito a se fazer na sonegação, temos muito a fazer mudando o sistema tributário brasileiro para um sistema mais progressivo e temos muito o que fazer em arrecadação, aumento do crescimento da atividade econômica. Ponto. Aí vamos para o lado da despesa, então, professor.
O governo está propondo um congelamento de gastos primários por 20 anos, podendo ser revisto em 10 anos. A PEC 241, o que ela propõe é o seguinte, que o gasto do setor primário, lembrando, saúde, educação, previdência social, segurança pública, habitação popular, saneamento básico, ele ficará restrito ao gasto do governo no ano de 2016, mais a correção da inflação para os próximos anos. O que na prática, pessoal, significa dizer gasto primário congelado para os próximos 20 anos, podendo ser reavaliado em 10 anos. Bom, as pessoas têm me perguntado assim, professor, qual é o problema disso? O problema, na verdade, é o seguinte. Primeiro, as pessoas têm que... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês conhecerem a nossa proposta pedagógica para o nosso curso focado 100% online para a Agência de Fomento do Amapá. Nós aqui da Lá Concursos, nós preparamos um super curso para vocês. E se vocês quiserem assistir aulas inteiras, né, da Lá Concursos grátis, né, então convido vocês a ficarem até o final deste vídeo, porque eu vou passar um código promocional para vocês, para que vocês aí possam ter acesso às aulas grátis inteiras da Lá Concursos. Vem comigo. Então nós aqui da Lá Concursos fizemos um super curso online para a Agência de Fomento do Amapá. Nós temos 2 cursos específicos. O primeiro, que é para o cargo de assistente administrativo de fomento, completo, ponto a ponto do digital, investimento apenas 10 parcelas de R$20. Você tem aí 100 dias de acesso. Um curso super competitivo na qual eu tenho certeza absoluta que você vai ficar competitivo se você assistir todas as nossas videoaulas. E temos também um curso que é para nível superior, todas as áreas, né? Economista, advogado e assim por diante, só que aqui é apenas língua portuguesa e conhecimentos gerais, né? Língua portuguesa e conhecimentos gerais por apenas R$100, é isso mesmo, e esses R$100 você pode parcelar ainda em 10 vezes sem juros aqui na Lá Concurso. Bacana? Gente, curso aprovado, pode ter certeza disso. Nós estamos aí quase 10 anos no mercado, já aprovamos aí milhares de alunos do Brasil todo, graças a Deus, e se Deus quiser, essa vai ser mais uma campanha aí de sucesso. Ah, professor, no começo do vídeo o senhor falou pra gente, né, do curso online grátis, sim, né? Então, se você quiser assistir, tá? Aulas grátis aqui da Lá Concursos, né? Curso grátis de 7 dias inteiras, eu não vou estar interrompendo vocês, pode ter certeza disso. Você vai ter que fazer o seguinte, primeira coisa, se inscrever no canal, né? Dar uma curtida no vídeo, né? Dar uma curtida nesse vídeo, clicar no link da descrição abaixo e lá você vai ter que fazer um cadastro, claro, né? E você aí vai ter que colocar este código promocional, AFAP YouTube, do YouTube 05. Este código promocional aqui vai possibilitar você a ter o curso aí de 7 dias grátis aí, tá? Aulas inteiras, aulas top de linha para vocês, pode ter certeza disso. Bacana? Então é isso aí, meus amigos. Espero vocês aqui na Lá Concursos. Estamos juntos nessa caminhada do concurso da Agência de Fomento do Amapá 2018-2019. Forte abraço! Tchau!